Olá pessoal, eu espero que essa explicação venha ajudar um pouco mais sobre o que a gente já falou na sala sobre lei de Ampère, tá certo? Então o que é a lei de Ampère? A lei de Ampère é uma forma de calcular o campo magnético B, né, o vetor de indução magnética, o módulo desse vetor, de outra forma sem ser necessariamente pela fórmula de Briot-Savart, que era μ0 I sobre 4π, né, L seno de alfa R quadrado. Então essa era uma forma, né? Essa aqui é a lei de Briot-Savart. Então essa era uma forma que tínhamos de calcular a lei, ou melhor, o campo magnético de estruturas ou de regiões magnéticas. O que diz a lei de Ampère? Ora, a lei de Ampère, ela fala de um conceito chamado de circuitação. A circuitação não pode ser confundida com circuito elétrico, não tem nada a ver. A gente também pode chamar isso de circulação. O que é essa circulação? Então, o caso mais clássico é, imagina você que eu tenho alguns fios longos, certo? Alguns fios longos dispostos paralelamente e eles possuem correntes distintas, tá? Em sentidos opostos, obviamente, e 2, e 3, e 4. Então, essas figuras, eu estou mostrando elas em, digamos assim, no espaço, né? Então, não está necessariamente, elas não estão no plano, aí no plano do quadro. Então, o que Ampère percebeu? Ampère percebeu que eu podia criar uma região que circulasse essas correntes, tá? Então, se eu for olhar por cima, essa região, ela é uma região, né, fechada, o que a gente chama de curva amperiana. E aqui eu tenho, por exemplo, I1 saindo, aqui ó, I2 está entrando, está para baixo, I3 aqui eu não havia colocado sentido, eu vou colocar para baixo também, I3 e 4 para cima, I4, tá certo? I4. Então Ampère ele percebeu o seguinte, ó, deve ter uma região fechada e esse vetor campo magnético ele deve ser um vetor que seja tangente, né? Estou fazendo aí por cima, ele seja tangente a essa curva numa menor das posições. Então aqui está ele visto de cima, tá certo? Então veja só, o vetor campo magnético, a ideia de Ampère era que se eu circulasse todos esses B's, todos esses campos oriundos de cada fio, eles iriam contribuir na formação desse campo B, que eu vou fazendo maior aqui, ó, que seria a soma de todos eles, entendeu? A soma de todas essas circuitações. E a definição de Ampère, ele disse que o somatório dessa circuitação, que eu vou chamar de C, sobre todos esses vetores B's, multiplicado pelos comprimentos, isso aqui não é um DE, tá? Isso aqui é um DL. Opa, deixa eu só apagar essa coisa que eu sujei aqui. Isso aqui é um DL. É um D e um L maiúsculo. O que seria esse DL? Então, vou já explicar. Então, seria igual a μ0 I. Essa é a lei de Ampère, tá? A lei de Ampère, ela também fala o seguinte, ó. Aquela região, vou voltar aqui porque ficou feio.
aquela região que circulava as correntes, essa região que circulava todas as correntes que entravam e que saíam, elas formam uma grande superfície. Então, se você está olhando aqui, aqui eu tenho uma espécie de capacete, se é que você está dando para entender melhor, formando uma espécie de copa. Então, a lei de Ampère, ela diz o seguinte, ó, o número de linhas que entram nesse elemento, o número de linhas, ó, que entram é igual ao número de linhas que saem. Então, ó, aqui está entrando 1, 2, 3, 4 e está saindo 4. 1, 2, 3, 4. Ah, professor, mas isso é lógico. Não, não é não. Sabe por quê? Porque quando a gente falava de carga elétrica, imagine você lá na nossa carguinha elétrica, uma carguinha elétrica, por exemplo, positiva. Eu tinha uma carguinha elétrica positiva. Ela gerava, ao redor dela, campos de afastamento. Então tá aqui, esses vetores em vermelho que eu estou representando são os vetores da direção radial, né, formando o raio do campo elétrico. Se eu criasse aqui ao redor dela uma região amperiana, se eu criasse uma região amperiana, aqui eu tenho 0 linhas entrando e quantas linhas saindo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas saindo. Isso aqui no cálculo avançado vai ser chamado de lei de Stokes, mas não é o caso aqui para nós, já que a gente está no ensino médio, né, no ensino integrado. Então, o número de linhas para Ampère que entram numa determinada região, essa região aqui que eu estou desenhando, ela é como se fosse um abafador de comida. Não sei se vocês já viram isso, uma espécie de abafador. Então, o número de linhas que entram nessa região da base do abafador, né? Da base do abafador, ela é igual, o número de linhas é igual ao número de linhas que entra é igual ao número de linhas que saem. Tudo bem? Tá certo? Então, veja só. A tendência é que todo esse comprimento, esse pedacinho, mas esse pedacinho que eu vou desenhar aqui de outra cor, vamos ver, eu vou desenhar aqui de roxo. Então, todo esse pedacinho daqui para cá, 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 ou seja, todos os pedacinhos que eu vou somando, esse ΔL, ele vai tender ao próprio comprimento da linha. Tá certo? Ou seja, voltando lá, ó. Então, se eu pegar todos os pedaços aqui, ó, tá aqui, eu botei de roxo, acho que tá dando para ver. Todos esses pedaços, eles vão tender a dar o próprio comprimento da linha, tá certo? O próprio comprimento da linha. Então, veja só, o campo B, ele independe desse ΔL. Ele independe desse ΔL. Se ele independe desse ΔL, então lá naquela circuitação de B, né? Opa, vou voltar aqui. Circuitação de B vezes DL, foi isso que eu falei, era igual a μ0i. Então, essa circuitação, ela não vai depender desse DL. Ou seja, para a corrente 1, para a corrente 2, para a corrente 3, para a corrente 4, eu vou ter apenas o B, o vetor B. Então, esse vetor B, ele sai desse somatório e deixa o somatório apenas
para o DL, tá certo? Quando ele deixa esse somatório apenas para o DL, aí fica fácil da gente ver o caso do fio longo. Fio longo. Então, o caso do fio longo, eu tenho aqui o caso do fio longo, né, percorrido por uma certa corrente, I. Então, vou colocar aqui a corrente I. Se eu circular essa corrente, esse fio, esses pedacinhos de ΔL que eu for somando, vai ser o quê? Vai ser o próprio comprimento da circunferência. Certo? Então, a minha equação agora, ela fica B vezes o somatório de DL, vou repetir aqui, é igual a μ0I. Então, fica B vezes o somatório de todos esses DLs vai ser o comprimento da circunferência, que é 2πr. μ0I. Logo, pela lei de Ampère, o campo B, certo? O módulo dele, eu posso calcular como sendo μ0I sobre 2πr. Engraçado que na espira circular, lembrando do caso da espira, né? No caso da espira circular, o campo ele era muito parecido com essa equação. Só que lá, no caso da espira circular, o B eu calculava como sendo μ0I sobre 2R. Tá certo? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição. Um grande abraço e boa noite.